Hoje irei lhes contar a verdade por trás da construção da identidade brasileira. Durante mais de 3 séculos, o território que hoje chamamos de Brasil foi um Estado português. As estruturas sociais, econômicas e culturais foram profundamente moldadas pela administração e pela cultura portuguesa. No final do século XVIII e início do XIX, influenciados pela maçonaria e pelo iluminismo, começou a surgir um sentimento de identidade distinta entre os portugueses e brasileiros. A identidade brasileira foi, em grande parte, moldada em oposição aos portugueses. A necessidade de se distinguir do Brasil português para Brasil brasileiro foi um impulso significativo na formação de um sentimento nacional. Antes da independência, não havia um movimento coeso e difundido que buscasse uma identidade brasileira distinta. Na verdade, dentre todos os documentos pouco é citado a respeito de um suposto povo brasileiro. Existiam distinções locais e distinções raciais. A maioria da população se via como súditos do rei de Portugal e partilhava uma cultura lusitana. Após a independência, houve um esforço deliberado por parte das elites republicanas, iluministas e maçônicas para criar e promover uma identidade brasileira. Este processo incluiu a valorização de elementos culturais locais como a exaltação das terras e dos indígenas antropofágicos e a rejeição de certos aspectos da herança portuguesa. Antes da independência do Brasil em 1822, habitantes do Brasil, sendo um vice-reino e um estado português, eram tecnicamente súditos portugueses e, portanto, podiam ser chamados de portugueses ou luso-brasileiros. No entanto, havia algumas designações específicas que diferenciavam os habitantes do Brasil de outras regiões do Império Ultramarino Português. Termos utilizados: os habitantes do Brasil eram súditos do Reino de Portugal e Algarves. Então, em documentos oficiais e contextos formais, poderiam ser referidos simplesmente como portugueses ou como parte dos súditos do Império Português. As identidades regionais eram muito mais frequentes do que uma suposta identidade brasileira. Paulistas, baianos, pernambucanos, etc. Regionalmente, os habitantes eram frequentemente identificados pelo nome das capitanias ou províncias de origem, como paulistas, de São Paulo, baianos, da Bahia, pernambucanos, de Pernambuco, entre outros. Identidades raciais: portugueses ou lusitanos, os nascidos em Portugal, metropolitanos e seus descendentes diretos. Indígenas e índios, os povos nativos do Brasil, que eram frequentemente mencionados em documentos separados dos europeus. Africanos, crioulos, escravizados trazidos da África e seus descendentes, que formavam uma parte significativa da população. Os mestiços, mamelucos pardos, resultado da mistura entre indígenas, africanos e europeus, também constituíam uma categoria separada. Nos registros históricos e documentos administrativos da época, é comum encontrar separações claras entre diferentes grupos. Os indígenas, africanos, mestiços e europeus eram frequentemente tratados como categorias distintas. A palavra brasileiro começou a ser usada para se referir aos habitantes do Brasil a período da independência e depois dela. Antes disso, durante o período português, a palavra brasileiro tinha originalmente uma conotação econômica, referindo-se aos comerciantes de pau-brasil.